Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ler até o versículo 7. E como já destaquei, a gente vai trabalhar o seguinte tema: graça que transforma do medo à liberdade. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7. Antes de lermos, vamos falar mais uma vez com o Senhor? Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez. Estamos diante da Tua palavra agora e queremos a Tua direção, a direção do Teu Santo Espírito, que nos ilumine para podermos ler a Tua palavra, compreender a Tua palavra, aplicar a Tua palavra ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, porque nós temos as limitações naturais e muitas vezes nos distraímos enquanto estamos lendo, enquanto estamos ouvindo. Ó Deus, nos dê a concentração necessária para que saiamos daqui com mais uma porção da Tua palavra guardada, bem guardada em nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Palavra do Senhor. Imagine, amados irmãos, viver uma vida com um medo constante, e pior, uma vida com um medo constante de Deus. Imagine viver uma vida a todo momento atormentada, porque há no indivíduo um medo de ser fulminado por Deus, um medo de ser destruído por Deus a todo momento. Essa era a realidade de muitos cristãos na Idade Média. É a realidade de muitos cristãos, talvez ainda hoje. E era a realidade de um jovem, um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero. Ele, irmão, jejuava, orava, se confessava inúmeras vezes. Ele é fruto de um período ainda do catolicismo. Se confessava constantemente, inúmeras vezes, buscando, acima de tudo, paz para a sua alma, paz para o seu coração. Mas quanto mais ele tentava, mais ele se sentia distante de Deus, mais ele sentia medo da ira e da justiça de Deus, porque a todo momento ele se considerava extremamente pecador, e para ele, a qualquer momento, Deus mandaria um raio sobre a cabeça dele, para poder então fazer justiça e juízo aos seus próprios pecados. Até que esse camarada, esse jovem, chamado Lutero, ele está diante de um texto bíblico, da carta aos Romanos, e ele lê em Romanos 1,17, que o justo viverá por fé, e seus olhos se abrem, aquele versículo muda tudo. Esse jovem Lutero, ele começa a entender que a salvação não é uma conquista vinda da parte do homem com seus próprios méritos e esforços, mas é um presente de Deus, dado por sua livre graça. Foi assim que começou a Reforma Protestante, um movimento que trouxe libertação a um povo de Deus que viviam
acima de tudo, sob a escravidão do medo. Do medo. Medo este, inclusive, que era utilizado por parte da igreja para obter ganhos e lucros. Se explorava o medo que aqueles cristãos nutriam em relação a Deus, para então, de alguma maneira, lucrar em cima disso. Porque as pessoas viviam apavoradas, as pessoas viviam assustadas, as pessoas viviam com a compreensão de apenas um atributo de Deus em detrimento dos demais. A justiça de Deus. As pregações, as homilhas, os ensinos, tudo aquilo era para enfatizar a justiça de Deus contra o pecado. O resultado era uma população, uma massa de gente cristã que tinha mais medo de Deus do que amor, do que temor. O texto que nós lemos fala exatamente sobre isso. A graça de Deus que nos transforma e faz de nós, que éramos escravos, filhos de Deus. E é o que nós vamos olhar para esse texto e entender juntos como a graça de Deus nos conduz do medo à liberdade. O texto que a gente leu faz parte de uma carta que foi também muito significativa, junto com Romanos e Efésios, nesse período da Reforma Protestante. E há um sentido disso, há um porquê disso. Gálatas é uma carta que fala sobre a liberdade que Cristo conquistou para o povo de Deus, para o povo dele. Gálatas é uma carta onde Paulo vai confrontar práticas e ensinos equivocados de homens que viviam no meio da igreja, tentando acrescentar algo juntamente com a fé, para que alguém fosse então reconhecido como um crente em Cristo Jesus. Esses homens, chamados depois de judaizantes, eles diziam que sim, era necessário ter fé em Cristo Jesus, era necessário crer, havia sim a graça, entretanto não era suficiente, mas era necessário também que fosse obedecido uma série de regras e costumes e festas e datas e calendários, e a circuncisão como um requisito ou pré-requisito para que aquela pessoa de fato fizesse parte da aliança, fosse contada entre os filhos de Abraão. E esses homens iam rodando pelas igrejas da Galácia, ensinando essa falsa doutrina, ou seja, estavam colocando fardos pesados sobre a vida daqueles que se colocavam à disposição de servir a Jesus, e estavam agora entendendo que a graça não era mais aquilo que bastava, e aquilo que era suficiente. E é por isso que esse texto assume uma grande importância para o período da Reforma Protestante, porque na Reforma Protestante a coisa se repetiu. Durante o período da Reforma Protestante, não mais a fé em Cristo Jesus era suficiente para muitos cristãos, era necessário comprar perdão, comprar indulgências, obedecer uma série de ritos, observar uma série de festas, de festividades relacionadas a personalidades e santos católicos, e não mais a fé em Cristo Jesus era suficiente. Não havia mais uma compreensão por parte do povo de Deus, da grande parte do povo de Deus, de que a graça era suficiente. E é por isso que esse texto, juntamente com a carta aos Efésios, e juntamente com boa parte da carta aos Romanos, ganha esse lugar de centralidade na pregação, para que novamente uma compreensão correta a respeito da graça de Deus fosse trazida novamente, para trazer de fato de volta a noção de liberdade que o Evangelho da graça de Deus proporciona ao coração do pecador que se arrepende. A salvação, ela é pela graça. A graça, e a gente vai observar isso nos versículos 1 a 3, é a graça que nos liberta do medo da escravidão. O versículo 1, o apóstolo Paulo, ele sempre utiliza essa linguagem. Ele geralmente vai usar duas linguagens muito comuns, não apenas em Gálatas, mas em outras cartas também, que primeiro é a linguagem do tribunal. Grave isso, Paulo sempre utiliza a linguagem de um tribunal, de um julgamento.
ele usa uma linguagem que a gente costuma chamar na teologia, e que não é incomum nos dias de hoje, que é uma linguagem forense, jurídica. Paulo sempre traz essa linguagem quando vai explicar a manifestação da graça de Deus na vida do pecador, que é salvo. E ele não apenas utiliza essa linguagem, mas utiliza também a linguagem do comércio de escravos, que era muito característica e comum naquela época do Império Romano. Gente, a estimativa é que naquela época que Paulo viveu, o Império Romano, ele tinha mais gente escravizada do que livre. E haviam inúmeras razões pelas quais as pessoas eram submetidas à escravidão. Em muitos casos eram prisioneiros, eram pessoas de povos conquistados pelo Império Romano, que eram levados para serem vendidos como escravos para outras pessoas. Estima-se que havia mais gente escravizada do que livre. Então Paulo utiliza geralmente essas duas linguagens, e aqui ele vai utilizar justamente a linguagem do escravo. Ele vai dizer: olha, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. A imagem que o apóstolo Paulo traz aqui é de um filho que ainda está em crescimento, de um menino. E é muito interessante isso, porque nós costumamos, a gente foi diminuindo esse contraste, essa barreira entre o menino e o homem feito, o homem maduro. Mas naquela época não havia essa classificação etária tão detalhada e tão diversa como nós temos hoje. Para a cultura judaica, um menino era um menino até o bar mitzvah, até o tempo em que ele, ao completar 12, 13 anos, assumia uma maioridade que lhe dava certos direitos, como um jovem adulto. Esse termo jovem, adolescente, isso é uma coisa mais moderna. E também na cultura romana, não tão cedo como na cultura judaica, mas havia uma clara distinção, inclusive um cerimonial que marcava a passagem da vida de um menino para um homem. Um pouco mais à frente, aproximadamente entre 15 e 17 anos, a juízo de seu pai, um jovem ele era levado a uma cerimônia onde ele queimava os seus brinquedos da infância, aonde ele ia em direção ao fórum, e então assumia ali naquele momento que aquele jovem não era mais um menino, mas um homem. É essa imagem que Paulo traz aqui. Ele vai dizer o seguinte: aquele que ainda não é maior, aquele que ainda não é um homem feito, ele mesmo tendo direito sobre a herança, mesmo sendo herdeiro, mesmo tendo posses, a situação dele se assemelha a de um escravo, que não tem nada. Escravo esse que é submetido e sujeito à ordem de seu senhor, assim também esse menino que vivia também sob as ordens de um tutor, de um mentor, controlado e cuja liberdade era limitada. Paulo traz esse cenário para nós, para justamente explicar a nossa história. Nós, ele vai dizer, também, quando éramos menores, estávamos servilmente, ou seja, estávamos forçadamente submetidos aos rudimentos deste mundo. Submetidos aos rudimentos desse mundo. E o que seria rudimentos deste mundo? O que seria essa expressão rudimentos do mundo? A gente precisa olhar para o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 9 desse mesmo capítulo, e a gente começa a entender o que ele quer dizer. Ele vai dizer, olha, versículo 9: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Rudimento quer dizer algo elementar, básico, algo simples, simplório, algo que não tem profundidade, algo que não tem grandeza. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo traz para nós. Nós vivíamos como que presos a essas coisas de pouco valor, básicas, elementares, antes vivíamos presos
Vivíamos presos a esses rudimentos. E a gente precisa entender que o apóstolo Paulo, ele vem no contexto da carta aos Gálatas, falando que esses rudimentos, essas coisas básicas, dizem respeito justamente àquilo que a lei colocava sobre nós. Não a lei em si, porque a lei ela procede do próprio Deus, ela reflete o caráter santo de Deus, mas a maldição da lei. Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, vocês eram os meninos. Paulo, ele quer dizer, o que o apóstolo Paulo traz para nós, que nós, enquanto imaturos, meninos, mesmo tendo direito, mesmo sendo filhos de Abraão, nós vivíamos reféns e presos e submetidos à maldição da lei, que vem para nós, pecadores, com a finalidade justamente de ser um aio da conta para Cristo Jesus. A lei, ela não é ruim, mas a limitação da manifestação do pecado em nós faz com que nós, por não obedecermos, não sermos capazes de obedecer plenamente a lei, tenhamos a consciência de que nós somos condenados por causa dos nossos pecados, não porque a lei é ruim, mas porque nós somos maus e pecadores, e a lei, ela remete e reflete a essa realidade. Nós vivíamos assim, nós vivíamos como povo de Deus antes de Cristo, presos à lei, tentando agradar a Deus por mérito e esforço próprio. E gente, muitas vezes nós ainda vivemos assim. Muitas vezes nós pensamos e achamos que a nossa relação com Deus, ou mesmo a salvação, é algo que nós conquistamos com o nosso próprio esforço e mérito. Muitas vezes nós tentamos conquistar o favor e o amor de Deus com boas obras, com aparência de piedade, com rituais. E o que a realidade nos mostra de fato é que tudo isso vai gerar em nós mais cansaço e medo, mais cansaço e medo. Mas o Evangelho, irmãos, ele veio nos libertar de tudo isso. Jesus Cristo, no capítulo 11 de Mateus, ele vai dizer: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lancem fora todo o jugo pesado. Essa é a proposta e o convite e a chamada de Jesus. O Evangelho nos liberta dessas amarras. O Evangelho veio nos libertar. A vida cristã é um contrato, não é um contrato de servidão. Não é um contrato de servidão com Deus. A vida cristã é um relacionamento de filhos com Deus, que é o nosso Pai por meio de Cristo Jesus. O medo, ele é um sintoma de quem ainda não entendeu verdadeiramente a graça salvadora, a graça que transforma, a graça que renova. E aí a pergunta que eu faço para você, que faz com que a gente reflita sobre isso, e se de fato nós estamos ainda com dificuldade de compreender a grandeza dessa graça, é sempre essa: você obedece por medo de ser castigado, ou obedece a Deus porque você é grato pelo que Ele já fez na sua vida? A maneira como nós respondemos essa pergunta é importante. Você se relaciona com Deus porque você tem medo, porque você tem pavor de ser castigado por Ele, ou você se relaciona com Ele porque Ele já mudou o seu coração, já mudou a sua vida e deu uma nova vida a você, do qual você não vê outra alternativa senão se voltar a Ele em louvor e adoração? O jeito que a gente responde essa pergunta é significativo para entender se nós de fato estamos compreendendo verdadeiramente o sentido e o significado da graça dEle. A graça de Deus nos liberta. A graça de Deus nos liberta da escravidão. A graça de Deus nos liberta da maldição da lei.
Isso acontece porque, como nós vamos observar agora, nos versículos 4 e 5, a graça de Deus também nos torna filhos amados de Deus. Nós não somos escravos, nós somos filhos amados de Deus. Observe comigo o versículo 4 e 5. Vai dizer que, vindo, porém, a plenitude do tempo, o momento certo, o momento propício. Os adolescentes estão estudando na escola bíblica dominical. Hoje não teve aula porque teve Enem sobre o livro de Provérbios. A gente está fazendo um Enem com os adolescentes aí. E hoje o Miguel, né? Miguel foi o primeiro lugar. Olha aí, palmas para o Miguel aí, ó. Miguel, primeiro lugar do Enem de hoje. Glória a Deus, glória a Deus. É para estudarem mesmo, é para estudarem. Já tivemos um no livro, foi de Marcos, nos primeiros capítulos de Marcos. Quem ganhou foi a Sofia. Sofia estava lembrando aqui. Agora, Provérbios, o Miguel. Hoje não teve a aula normal, mas eles estão estudando sobre a história da igreja. Olha que legal, né? História da igreja. E quando a gente começa a estudar a história da igreja, a gente começa justamente por esse texto aqui, geralmente. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E a plenitude dos tempos é justamente aquilo que Paulo quer dizer, é que Jesus veio no momento propício. Tudo foi preparado por Deus em sua soberania. O mundo estava todo pronto e preparado para a chegada do Messias, do Filho de Deus, do Deus Filho, Cristo Jesus. O momento era propício. Os romanos haviam conquistado aquela região e, por mais que fosse um império impulsivo, violento e mau, eles pavimentaram todas as estradas, eles garantiam certa paz, reprimiam a violência e o trabalho de salteadores que roubavam nas estradas. Havia uma língua universal. Os adolescentes que estão participando da aula sabem do que eu estou falando. Havia uma língua universal, que era o grego, que facilitava a comunicação. Então, tudo estava ali funcionando de forma adequada para o momento em que, de fato, Deus envia o seu Filho. O momento em que Jesus Cristo invade a história para trazer reconciliação entre um Deus que é santo e nós que estávamos distantes de Deus por causa do nosso pecado. Isso possibilitou que o Evangelho se espalhasse de forma muito mais rápida. Então, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, versículo 5, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele nos mostra aqui o coração do Evangelho. Deus, ele age em nosso favor. O homem pecou, o homem se desgarrou, a humanidade caiu. Estávamos, como o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2 de Efésios, mortos em delitos e pecados. Éramos inimigos de Deus, escravos do mundo, presos aos rudimentos do mundo. Éramos inimigos de Deus. Essa é a condição natural de todo homem sem Cristo Jesus. Inimigos de Deus. Estávamos em inimizade contra Deus por causa do nosso pecado, desde a queda. Mas Deus não nos deixou entregues à nossa própria sorte e à nossa própria desgraça. Pelo contrário, na plenitude dos tempos, e isso é a graça de Deus, Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, se encarnou, abrindo mão de sua glória para submeter-se a uma morte vergonhosa, morte de cruz, cuja palavra dizia que todo aquele pendurado em madeiro era maldito. O nosso Senhor Jesus, na cruz do Calvário, se entregou em nosso lugar. Isso é graça. Graça que transforma o pecador, graça que faz de nós antes escravos e agora filhos de Deus, adotados por meio de Cristo Jesus. Éramos filhos desse mundo, vivendo, como a Escritura diz, em pecado e servindo aquele que é o pai da mentira, o príncipe desse século. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer no capítulo 1, versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas, era onde nós estávamos,
no império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão de pecados. Isso é a graça de Deus, e para isso, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e inclusive nascido sob a lei, porque ele, diferente de nós, foi plenamente capaz de obedecer perfeitamente toda e cada letra da lei, cumprindo aquilo que nós jamais conseguimos cumprir, para que então, de fato, se mostrasse para nós totalmente capaz de assumir o nosso lugar na cruz, para que a justiça do Pai contra o pecado, para que a ira do Pai contra o pecado fosse de fato despejada nele. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós somos salvos por essa graça, porque na verdade era para ser eu e você naquela cruz, era para ser cada um de nós naquela cruz. Ia faltar madeira nesse mundo para tantas e tantas cruzes, para que eu e você fôssemos julgados e condenados por causa do nosso pecado, mas louvado seja Deus por Cristo Jesus, e por ter se entregado em nosso lugar, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo nos mostra o coração do Evangelho. Deus intervém na história, Deus não nos deixa entregues à própria sorte, Deus não nos deixa abandonados em nosso próprio pecado, Deus não nos deixa mortos em delitos e pecados. Não fomos nós que subimos até Ele, Ele foi quem desceu até nós em graça. Cristo veio, se fez homem, cumpriu a lei perfeitamente e morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa escravidão para nos dar uma nova identidade, a identidade de filhos. Gente, essa é outra palavra importante que Paulo utiliza: adoção. Adoção. Uma vez pregando em Efésios capítulo 1 aqui, Paulo utiliza também essa expressão de que nós somos adotados, recebemos a adoção como filhos por meio de Cristo Jesus. Eu citei aqui o que era a adoção naquela época. A adoção naquela época, na época em que Paulo escreve essa carta, no primeiro século, significava que uma criança não ia morrer, porque o pai, dentro do contexto do Império Romano, ele, ao nascer a criança, se ele olhasse para aquela criança, e ele falasse assim: eu não quero essa criança, era o pai que decidia isso, e ele falasse assim: eu não quero essa criança, sabe o que acontecia? Essa criança era colocada no montinho, no monturo, para ser entregue à própria sorte. A maioria dessas crianças, infelizmente, morria, mas algumas eram alvos de misericórdia. Algumas pessoas passavam, olhavam aquela criança que foi desprezada, aquela criança que estava ali para morrer, e algumas pessoas se compadeciam daquelas crianças, pegavam aquelas crianças e adotavam aquelas crianças. Não era para ser escravo não, era para ser filho. E essas crianças adotadas, elas gozavam na sociedade romana do mesmo direito de um filho biológico. Quando a gente lê o apóstolo Paulo citando que nós somos adotados em Cristo Jesus, a gente precisa trazer o sentido de adoção não para o nosso tempo, mas esse sentido aqui. Nós fomos adotados e isso impediu que nós morrêssemos eternamente. Nós fomos feitos em Cristo Jesus filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Essa palavra adoção é riquíssima. O filho adotado naquela cultura tinha os mesmos direitos de um filho natural. Deus não apenas nos perdoou, irmãos, Ele nos acolheu, nos deu o seu nome e nos fez herdeiros da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Martim Lutero chamou isso de a doce troca. Cristo toma o nosso lugar para que possamos ocupar o dele diante do Pai. Nós somos em Cristo Jesus feitos filhos de Deus. E isso é maravilhoso. Isso deve trazer paz ao seu coração. Isso deve trazer segurança ao seu coração diante de dias e momentos tão difíceis como esse que vivemos, como esses momentos que vivemos. A gente olha para o mundo lá fora, a gente facilmente se desespera. Um antídoto para não nos desesperarmos, irmãos, é entendermos
Nós que cremos em Cristo Jesus é compreendermos que nós em Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus, e Deus há de cuidar dos seus filhos, Ele há de cuidar de mim, há de cuidar de você. Por isso, o crente em Cristo Jesus pode dizer com segurança: eu não sou servo tentando agradar a um Deus severo. Não deve ser essa a sua relação com Deus, não a relação de um servo tentando agradar a um Senhor severo, mas a relação de um filho amado, de um pai gracioso, semelhante àquela imagem trazida pela parábola do filho pródigo, de um pai que está de braços abertos para acolher e receber um filho que não merecia, ter a sua dignidade e identidade restaurada. Assim é o nosso Deus, sempre de braços abertos para nos receber, mesmo nós não merecendo. Por fim, olhando para o texto, a gente aprende também que a graça nos faz viver na liberdade dos filhos. Versículos 6 e 7 diz assim: e, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Veja o movimento e a ação da graça no nosso coração, no coração do pecador. Deus liberta o pecador, Deus adota em Cristo Jesus aquele pecador, não merecia, mas assim Ele o fez, livrando aquele pecador da morte eterna. Então Ele liberta, adota, e agora habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, nos dá o Espírito Santo, para manutenção desse relacionamento, agora restaurado por meio de Cristo Jesus. Nós não estamos sozinhos, Jesus Cristo Ele sobe aos céus, mas o Espírito Santo é enviado para nos assistir, sabe até quando, irmãos? Até o dia que Jesus Cristo voltar para nos buscar. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, você não está desamparado. Deus, na pessoa do Espírito Santo, assiste você nas suas fraquezas, até que você se encontre com Jesus novamente, até que Jesus Cristo volte para buscar a igreja, ou volte para você. O Espírito Santo, Ele sela, Ele é o penhor, Ele garante que aquilo que Cristo Jesus fez por você se consumará e se concretizará até o final, até o fim. Isso é maravilhoso. Ele nos liberta, nos adota, habita em nós pelo Espírito, e esse Espírito nos dá a plena certeza de que nós pertencemos a Deus. Nos momentos difíceis a gente pode clamar, Abba Pai. Abba Pai é uma expressão aramaica que é o diminutivo de pai, é como se fosse paizinho ou papai, é o jeito de uma criança se dirigir ao seu pai. Isso significa intimidade, isso não é infantilidade não, tem muita coisa de infantilidade na adoração das pessoas por aí, infelizmente a gente vê, mas isso aqui não, isso aqui significa intimidade. O que o Espírito nos faz em nós, gera em nós e mostra para nós que nós temos intimidade com Deus, a ponto de nos aproximarmos dele com a intimidade tal de uma criança que confia plenamente no seu pai. Essa é a relação que temos com Deus. Não mais medo, não mais distância. Agora podemos chamar Deus de Abba, expressão íntima, carinhosa, de quem chama o Pai com confiança. A graça transforma o temor em amor. A graça de Deus transforma a culpa em comunhão. E é o Espírito Santo que faz tudo isso uma realidade na nossa vida. A verdadeira liberdade, irmãos, não é fazer o que queremos. Tem gente que pensa que é isso. Tem gente que pensa que liberdade é viver entregue às suas próprias paixões. Tem gente que pensa que liberdade é fazer o que der na cabeça. Essas pessoas não conseguem compreender que, na verdade, elas são escravas dos seus próprios desejos e paixões carnais. A verdadeira liberdade é viver uma vida de obediência ao Pai por meio de Cristo Jesus. Essa é a verdadeira liberdade. A graça, ela não é uma licença para pecar, mas é o poder que nos move a obedecer por amor. A reforma protestante foi o retorno ao Evangelho da Graça, o redescobrimento do Deus que
não exige pagamento, mas oferece perdão. E esse mesmo Evangelho continua nos chamando hoje. A todo momento nós somos facilmente levados a pensar e crer de outra forma. A gente precisa entender que a graça de Deus afasta de nós todo medo, todo pavor, todo desespero. O Evangelho nos ajuda ainda hoje a sair do medo e descansar nessa graça poderosa de Deus, a deixar a culpa e viver como filhos, a trocar a religião da obrigação pela fé, que produz a verdadeira liberdade. Nós já não somos mais escravos, nós não mais somos meninos, sujeitos e submetidos aos rudimentos deste mundo, mas nós somos chamados a uma experiência de maturidade. Nós somos filhos adotados por Deus em Cristo Jesus, e essa notícia foi a notícia que libertou Lutero, e é a notícia que pode libertar você que ainda enfrenta uma vida de medo, você que ainda enfrenta uma realidade, uma vida de medo, você que ainda não tem a paz no seu coração que a graça dá, a compreensão grandiosa e maravilhosa do Evangelho que muda o coração do pecador e faz ele desfrutar de uma verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Se porventura você ainda vive essa vida de medo, de escravidão, de servidão, essa graça é poderosa para transformar e moldar o seu coração. A graça que salva é a graça que transforma. Ela nos conduz do medo à liberdade, da escravidão à relação de filhos, da culpa à alegria do Evangelho. Queria fazer algumas perguntas finais para você refletir e aplicar na sua vida. Querido irmão, examine intimamente, diariamente, examine o seu coração, você faz esse exercício, de olhar para dentro do seu coração, para corrigir coisas, para realinhar rotas, à luz do Evangelho. Há áreas da sua vida que você ainda serve a Deus por medo, em que você ainda serve a Deus por medo? É uma pergunta para que possamos refletir. Há áreas de sua vida em que você ainda serve a Deus por medo? Lembre-se de quem você é. Deus, Ele te adotou em Cristo Jesus. Você não é escravo, você é filho. Vive em liberdade. Obedeça não para ser aceito, mas obedeça porque você já é amado. Quando você obedece porque você já compreendeu que você já foi chamado e é amado, a obediência ela vem com prazer e não com medo. Anuncie essa graça. A reforma protestante continua cada vez que alguém é liberto do medo e conhece o Pai pela fé em Cristo Jesus. Nós também somos chamados a pregar esse Evangelho. Se o Filho nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Se o Filho nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Livres da culpa, livres do medo, livres da necessidade de provar algo a Deus. Não viva uma vida tentando provar algo a Deus. Ele conhece o seu coração. Vive em obediência, e essa obediência como resposta à graça que mudou o seu coração. Viva não como escravo, viva como filho. Vivamos como filho, porque a graça que te salvou também é a graça que te transforma e continuará te transformando, sempre do medo à liberdade. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos falar com